Air 3 ou Mavic 3 Classic? Qual é a melhor opção para você? Hoje você vai descobrir. Bom galera, acabei de voar aqui com o Air 3. Minha percepção que é um drone super rápido, ele é bem arisco assim, os controles bem rápidos. Logo no começo aqui do throttle você já sente a potência dele. Inclusive se você for olhar os specs, ele tem velocidade de subida e descida mais rápida que o Mavic 3. Inclusive o Mavic 3 Pro mesmo, ele tem mais velocidade, ele tem uma resistência ao vento que a gente não pôde testar aqui, que em tese é a mesma também. A gente teria que testar em situações mais dinâmicas, mais desafiadoras também para ver se essa estabilização com a mesma quantidade de vento vai gerar imagens também o mesmo tanto estabilizadas, que eu acho que talvez pelo Mavic 3 ser um pouco mais pesado, num vento extremo ele consiga um pouco mais de estabilização, mas é só teoria, a gente teria que testar isso, mas em tese então eles aguentam a mesma quantidade de vento. A captação da imagem me pareceu similar, muito similar, estabilização muito similar ao Mavic 3 também. Ele tem um modo vertical aqui também que no meu Mavic 3 não tem, pelo menos na última atualização que eu fiz não tinha esse modo, que ele faz um crop digital no sensor e já te dá pronto um arquivo na vertical em Full HD ou em 2.7K, que é bem acima do que você precisa até para o Instagram, né? Vai te dar flexibilidade para cropar o arquivo, inclusive, se você precisar. Então, bem completo, já pensando em mídias sociais, claro. Claro que ele não vai ser como o Mini 3 Pro, por exemplo, que vira a câmera aqui e aí você tem o sensor na vertical. Ele é um crop digital, mas é interessante que a DJI colocou essa opção aqui. Lembrando que esse drone, assim como o Mavic 3, ele tem sensores omnidirecionais, então você vai poder fazer orbital voando de lado ali, ter a segurança que ele vai identificar o obstáculo. Você não precisa estar, por exemplo, como era no Mavic 2 Pro, no modo cinema, lento ali, que aí ele identificava na lateral. Esse aqui ele vai identificar até no modo normal, que é super rápido, que vai te permitir atingir velocidade de 50, 60 km por hora. E é realmente super completo. Assim, em termos, por exemplo, comparado com o meu antigo drone, o Mavic 2.1, não tem nem comparação. Esse aqui é superior em tudo, absolutamente tudo, comparado a um Mavic 2.1. Acredito que é um Mavic 2 Pro também. Eu diria que a grande vantagem aqui do Air 3, obviamente, é a lente tele, que é espetacular. Você tem o mesmo tamanho de sensor, isso é muito legal, porque você não vai ter aquela degradação que você tem, por exemplo, no Mavic 3 Pro, que os sensores das teles são menores do que a câmera principal. Então aqui você vai fazer uma transição muito natural, assim, muito imperceptível da câmera principal para a câmera tele. Bem interessante essa função. Lembrando que a 70mm do Mavic 3 Pro também tem um sensor de 1 para 1.3 polegada, então é exatamente o mesmo tamanho que você tem aqui. Me faz pensar que elas sejam até a mesma lente, o mesmo sensor. Eu teria que confirmar essa informação, mas quando você está falando em tele, você tem a mesma qualidade que você teria num Mavic 3 Pro, por exemplo. E você tem aqui num dronezinho bem mais barato, claro que, como a gente está falando aqui no Brasil, nada é barato, né? Que é o Flymore com o controle com tela, ele está custando em torno de 15 mil reais no Brasil. O meu kit, a gente tem que ir para o estúdio agora, comparar os dois drones, ver como é que é imagem de fotografia, que a gente está falando no Mavic 3 de 20 megapixels só contra 48 aqui. A gente tem que ver se realmente vai ter uma vantagem nos 48 megapixels e ver as filmagens. Eu comparei o 4K, comparei o 5.1K. E vamos ver se vale a pena você investir mais no Mavic 3. Vamos ver quais vão ser as minhas conclusões aí comparando esses dois drones. Vocês vão saber depois que eu avaliar os arquivos lá em casa. Quando eu comecei nos drones, eu lembro que eu fiquei na dúvida entre pegar um Mavic Air ou um Mavic Pro. A diferença de preço ali não era tão grande, mas o Mavic Air tinha algumas evoluções ali que o Mavic Air Pro não tinha na época. Ele era mais compacto. E eu acho que hoje em dia esta dúvida permanece. A DJI é muito boa em fazer você querer fazer o upgrade, mas deixar todos os produtos ali da linha deles bem competitivos quando você olha o que é entregue e o preço. É óbvio, a gente não tá falando de dois drones baratos aqui, tá legal? O Mavic 3 Classic Flymore com tela tá saindo 21.490 aqui no Brasil. E o Air 3 Flymore com tela no controle custa 14.990. Então a gente tá falando aí de uma diferença de 5 mil reais. E lá nos Estados Unidos é uma diferença de $500 mais ou menos. E o Air 3 tem vantagens sobre o Mavic 3 Classic. Por exemplo, ele tem uma lente de 3x
equivalente a 70mm, que no Classic você não tem. Você só tem a incrível câmera principal de 24mm, Hasselblad, cores incríveis, sensor 4/3, espetacular. Mas você não tem a 70mm que o Air 3 tem. Fora que o Air 3 ele tem uma lente f1.7 contra os f2.8 do Mavic 3 Classic. Então ela é uma lente muito mais clara, que deixa entrar muito mais luz. Porém, o Mavic 3 tem controle de diafragma, você vai poder fechar o diafragma da sua lente de f2.8 até f11. Isso é muito bom para você filmar, principalmente, para você ter mais nitidez na fotografia e muito mais. O sensor, então, do Mavic 3 Classic, ele é gigantesco. Enquanto o Air 3 tem um sensor menor que 1 polegada, ele é 76% de 1 polegada, o Mavic 3 tem um sensor 4/3, que é um sensor que você encontra até em câmeras mirrorless profissionais, como essa que está me filmando aqui. Isso aqui é um sensor full frame, maior ainda que o 4/3, mas o 4/3 é basicamente um APS-C, é um sensor cropado aí, que fica bem grande, que tem qualidade, tem desfoque, que realmente dá alcance dinâmico, que você não consegue num sensorzinho como que você tem no Air 3. Mas isso tudo é número, a gente tem que ver que na prática se vai ter diferença na captação da imagem, né? Para você ter ideia, o Air 3 tem o mesmo tamanho de sensor que o Mini 3 Pro tem, certo? Isso é um pouco sacanagem, né? Você está comprando um drone muito mais caro, muito mais profissional, mas você tem um sensor do mesmo tamanho que o Mini 3 Pro. Mas tem que ver se vai ter diferença mesmo. Em frame rates para vídeo, o Air 3 faz 4K 100 frames por segundo, enquanto o Mavic 3 faz 4K 120. Então, um pouquinho a diferença aí, praticamente imperceptível. Tempo de voo dos dois drones é exatamente o mesmo, 46 minutos, que é incrível. O alcance aqui já, né, do que você vai conseguir controlar o seu drone é 20 km no Air 3 contra 15 do Mavic 3. Então aqui o Air 3 ganha mais uma vez. Os dois têm o Active Track 5.0, que é para seguir elementos que você seleciona ali na telinha, é bem legal. Os dois têm a mesma tecnologia aí. Em termos de peso, o Air 3 ele é bem grandão, ele cresceu bastante em relação ao Air 2 e Air 2S. Ele pesa 720 gramas, enquanto o Mavic 3 pesa 895. Então tem uma diferença aí de quase 200 gramas. Tem um porte muito parecido os dois drones. O rádio mudou também aqui. Agora é o RC2 no Air 3 e o RC original no Mavic 3. Exatamente porque mudou a tecnologia do OcuSync 3+, e agora é o 4 no Air 3. Então ela teve uma evolução na transmissão que permite esses 20 km. Teve que mudar o controle. Os filtros utilizados para fazer esse vídeo, ambos foram da Freewell. Eles mandaram esses sets de filtros para mim. É um conjunto de filtros ND e ND mais polarizado. E pro Air 3 eles mandaram ainda alguns filtros ali Pro Mist para você ter uma difusão, tirar aquele look mais digital da sua imagem. Um que tira a poluição luminosa para você fotografar à noite, também bem legal. E um filtro V ali para você proteger a sua lente. Bem legal esse setup de filtros. Muito obrigado, Freewell, por mandar os produtos. Aqui um dos fatores que mais me decepciona no Air 3, que eu acho que poderia ter sido como no Mavic 3 Classic, que é a questão do D-Log. No Mavic 3 Classic você consegue filmar em D-Log mesmo, só D-Log, que é o mais flat, o menos contrastado dos perfis da DJI. Já no Air 3 você consegue filmar em D-Log-M, que é bem mais contrastado, ele não vai ter tanto alcance dinâmico para você trabalhar a cor na edição. Ele é o mesmo perfil que você consegue, por exemplo, com uma Action 4, que é uma câmera de ação da DJI. Os equipamentos mais profissionais têm o D-Log mesmo, que é esse que o Mavic 3 tem. O Air 3 deixa um pouco a desejar. Em fotografia, é interessante que o Air 3 tem 48 megapixels contra 20 megapixels do Mavic 3. A gente tem que ver na prática se vai dar resultado positivo aí pro Air 3 nesse caso, mas tem mais resolução. Os sensores são omnidirecionais, então para todos os lados nos dois drones, o que é espetacular, que um drone já como o Air 3 já venha com os mesmos sensores do Mavic 3 Classic, que é um drone bem mais caro. Então ele vai ser muito seguro para você manobrar ele, para ele ver os obstáculos por você. Agora um negócio que me impressionou demais, cara, a velocidade máxima dos drones. Horizontal eles têm a mesma velocidade máxima, 21 metros por segundo. Agora subida e descida, cara, que eu já achava rápido no Mavic 3, é mais rápido no Air 3, ele consegue ser mais rápido. Subida e descida 10 metros por segundo no Air 3, enquanto no Mavic 3 ele tem subida 8 metros por segundo e descida 6. Então é quase o dobro de velocidade de descida máxima no Air 3. Fiquei impressionado. E outra coisa que me impressionou é a resistência ao vento, 12 metros por segundo, nos dois drones.
Eu acharia que o Mavic 3 teria mais resistência ao vento por ele ser mais pesado e tal, mas é a mesma. Tem que ver depois se ele é tão estável quanto o Mavic 3, né? Se quando estiver ali balançando no vento, se o Mavic 3 não vai conseguir estabilizar um pouco melhor a filmagem. Eu imagino que sim, mas para isso teria que ter um teste em vento muito forte. O teto de voo dos dois drones é 6.000 metros, a altitude máxima que você consegue levantar com eles. Bom, agora a gente vai dar uma analisadinha em takes de vídeo que eu fiz com os dois drones de dia, para vocês compararem o que você consegue em alcance dinâmico, cores, enquadramento, tudo mais, beleza? Confere aí. Bom, as minhas conclusões analisando esses vídeos de dia é que a imagem do Mavic 3 é mais agradável, ela tem mais alcance dinâmico, você percebe ali nas sombras como você tem mais detalhes no Mavic 3, mas a filmagem do Air 3 é muito boa também, eu gostei muito do resultado, comparado com o que você conseguia no Air original, nem tem como comparar, a qualidade aí tá muito próxima dos drones mais profissionais como o Mavic 3, mas claro aqui a gente percebe a qualidade superior do Mavic 3. Color grade, por exemplo, o LUT que eu utilizo do Mavic 3, eu coloco lá em 100% no Premiere. Se eu quiser usar o mesmo LUT no Air 3 para ficar parecido, eu tenho que botar em 35%, 40%, senão fica extremamente contrastado. Aí você vê a diferença do D-Log pro D-Log-M, como o D-Log vai te dar mais latitude para você trabalhar o arquivo na edição. Gostei bastante do resultado do Air 3 aqui. Agora eu quero dar uma analisada em filmagens noturnas com os dois drones. Confere aí. Olha, aqui eu fiquei impressionado, eu achei que o Air 3 ia se destacar aqui, realmente, porque ele tem uma lente 1.7, f1.7, enquanto o Mavic só tem f2.8, mas mesmo assim, mesmo com essa lente que deixa entrar menos luz, o Mavic 3 se destacou, cara, é incrível, né? Eu usei o modo noturno, então você não tem o D-Log, lembrando, no modo noturno, que te permite subir o ISO ali bastante, tava numa situação bem escura ali, então eu tive que usar o modo noturno, não tive como usar o D-Log em nenhum deles, modo normal de cor, mas o resultado fica muito bom mesmo. O Mavic 3 tem muito menos ruído, ele tem mais resolução ali, parece, né? Os dois estão filmando em 4K, mas parece que é uma filmagem muito melhor que você consegue no Mavic 3 aí nessa situação de baixíssima luz, mesmo com a lente que não abre tanto, f2.8. Aqui o sensor, obviamente 4/3, comparado ao sensorzinho bem pequenininho do Air 3, se destacou, né? Não tem como. Você vai ter pixels muito maiores ali, captando bem mais luz cada pixel desses do Mavic comparado ao Air. E isso mesmo com uma lente menor, resultou num resultado muito positivo aí para o Mavic. Agora, analisando um pouquinho de fotografias, dá uma olhada nessas fotografias diurnas que eu fiz com os dois drones.
Olha, eu quero começar falando primeiro da comparação de tentando dar um crop para conseguir os 70mm no Mavic 3. Cara, aí a absurda vantagem do Air 3 fica muito evidente, muito mais do que no vídeo ali no Mavic. Se você precisa dos 70mm, não tem opção no Mavic 3 Classic. Aí você teria que comprar um Mavic 3 Pro, que é muito mais caro, que aí vai te dar os 70mm, vai te dar uma ainda mais tele ainda, né? E se você precisa, não tem comparativo no Mavic 3. Se você quiser cropar ali para ter um enquadramento parecido com o Air 3, vai ficar horrível, você não vai ter a resolução que você precisa para fazer essa fotografia. Em termos da câmera principal dos 24mm, foi bem próximo, eu tive que aproximar 100, 200% para ver alguma diferença ali, mas ainda acho que a fotografia do Mavic 3 Classic com o sensor principal da Hasselblad é superior. As cores me agradaram mais, o balanço de branco estava igual ali nos dois, exatamente no mesmo Kelvin, eu não lembro se foi, acho que 5200 ou 5300 Kelvin, com os filtros da Freewell na frente, e o resultado do Mavic 3 é superior. Por mais que seja próximo, é superior, beleza? Agora eu quero dar uma analisada com vocês em fotografias noturnas. Confere aí. Bom, o primeiro teste que vocês viram ali eu fiz com o ISO lá no talo, bem alto, para ver qual que é a capacidade de ISO alto desses dois drones. E vocês viram ali o resultado. Fica bem próximo, os dois drones ali conseguiram qualidades muito próximas em ISO alto, o que me deixa bem surpreso, porque o sensor do Air 3 é bem menor. Eu esperaria que o Mavic 3 seria bem superior nesse caso. Já fotografando com o ISO base ali, quase no base, acho que é ISO 400 que eu tava, com uma exposição de 1 segundo, até para testar a estabilidade, ali tinha pouco vento, mas 1 segundo o drone tem que estar bem estável na hora para não ficar borrado. Eu percebi que as fotografias com o Air 3 ficaram melhores, né? Não sei por que nesse caso, com o ISO base ali, com a lente super aberta, com uma abertura maior, a gente conseguiu resultados bem melhores em fotografia noturna do que o Mavic 3. Talvez pela maior resolução, nesse caso tenha se sobressaído sobre o Mavic 3, eu não sei exatamente o que dizer para você. Mas os resultados em fotografia noturna com o Air 3 foram superiores, pelo menos nessa questão de ISO base, né? Usando o ISO base e tempo de exposição mais longo ali de 1 segundo, que foi esse caso. Ó, galera, uma diferença bem interessante aqui do Air 3, que foi uma introdução aqui que não tinha em outros drones, é que agora você tem esse hub de baterias aqui, que você coloca as baterias aqui, e digamos que você já usou as 3 baterias, elas estão ali todas em 15, 20%, o próprio sistema aqui ele vai identificar a bateria que tem mais carga e vai transferir das 2 que tem menos carga para essa que tem um pouco mais de carga. Então, se você tinha 3 baterias com 20%, você vai ter uma bateria com 60%. Isso, para você que voa de drone, sabe o quanto pode ser útil você ter mais uma carguinha, mais uma bateria aí pela metade da carga, para você fazer um quarto voo que você não tem 4 baterias. Mas basicamente você vai ter 3 voos e meio, 4 voos ali, dependendo da carga que você tiver. E você quer o máximo tempo de voo a cada voo para você avaliar bem o seu shot, a sua fotografia, fazer os takes com calma, não apressar, porque você tem um equipamento caro no ar, então quanto mais tempo você tem ali de carga, com mais calma você vai conseguir fazer os takes e com maior qualidade também. Então eu fiquei impressionado, fora que esse case aqui ele protege mais as baterias. No meu da Mavic 3 ele fica só uma basezinha mais curtinha embaixo que fica balançando a bateria. Na hora de você colocar ele tem que ter um pouco cuidado para ela entrar bem certinha ali. Aqui não tem erro, né? Você só ela só entra aqui, dá um slide para dentro aqui do case e ela vai entrar certinha. Acho que foi um design bem mais acertado aqui no Air 3. A DJI sempre inovando aí para melhor, né? Os caras são bons mesmo, muito louco. Bom, galera, a gente tem uma diferença bem importante aqui, que foi a modificação dos controles. Num primeiro momento eles são bem parecidos aqui, claro que o meu tá com os acessórios aqui, essa telinha, essa capinha para proteger do sol, esse laço aqui para pendurar no pescoço, mas eles são bem parecidos em termos de controles. Aqui você vai ter os mesmos atalhos, os mesmos controles, tem 2 botões atrás, tem 2 botões em cima, atrás do controle, 2 dials, né, 2 rodinhas para você controlar zoom ou qualquer outra coisa que você quiser, você tem como setar isso. E o layout dos controles aqui são bem parecidos, a diferença vai estar na tecnologia de transmissão. Aqui a gente está falando no Air 3 na O4, e aqui a gente está falando da O3 Plus.
Aqui você vai ter um alcance de até 20 km e aqui você vai ter um alcance de 15 km. E eu vou te dizer que, cara, que a transmissão no Mavic 3 já era muito boa e eu acho que aqui está melhor ainda realmente. Para você usufruir dessa habilidade de voar mais longe aqui com o Air 3, você não precisa voar super longe, voar 20 km. Você vai sentir essa vantagem voando em cima de uma cidade, com vários Wi-Fi aqui interferindo no seu sinal. Aqui você vai ter uma transmissão mais forte. E eu vou te dizer, eu já tive o Mavic Air original e naquela época era só uma transmissão por Wi-Fi, era terrível, era a principal queixa que eu tinha com o Air, sendo que na época o Mavic Pro original já tinha uma transmissão muito mais robusta, muito melhor, e eu senti falta dessa transmissão melhor quando eu comprei o Air original. E cara, no Air 3 aqui, cara, eu posso dizer facilmente que a transmissão é melhor até que no Mavic 3. Essa tecnologia O4 aqui da DJI tá espetacular, realmente eles capricharam aqui nessa transmissão. E eu não duvido mesmo que vá 20 km, porque é muito firme a transmissão. Eu fiz uns testes aqui, não indo tão longe, uns 500 metros, mas não baixa uma barrinha no controle, realmente é muito bom mesmo. Agora as minhas conclusões sobre qual drone você deveria comprar. Vamos lá. Se você prioriza ter a opção de variar lentes, de ter esse enquadramento mais fechado, a decisão é clara. Você vai escolher o Air 3. Se você quer a qualidade máxima de filmagem, principalmente com a câmera principal, a decisão também é clara. O Mavic 3 Classic, com a sua câmera Hasselblad, sensor 4/3, vai ser superior. Principalmente em baixa luz, a diferença é bem grande entre os dois drones. Em termos de tecnologia, de tempo de voo, de Active Track, de seguir objetos, sensores omnidirecionais, tudo isso eles são muito similares, com exceção da transmissão que vai ser superior no Air 3. Eu não fiz o teste de long range, de fazer um teste realmente de distância com os dois drones para ver qual que vai ser melhor. Tudo indica que o Air 3 vai ter uma transmissão melhor. Eu fui ali a uns 500, 600, 700 metros de distância e não baixava uma barrinha ali na transmissão de vídeo do Air 3. Realmente ela é muito estável, cara, é uma transmissão muito boa. Comparado com o meu Air original, cara, que evolução que teve nessa linha da Air, da DJI. Tá acima do que você consegue com a linha Mavic Pro. É incrível realmente o que você consegue aí com essa transmissão. E claro, em qualquer um dos dois casos, se você comprar eles, compre os filtros da Freewell. Faz muita diferença para você ter a regra dos 180 graus ali, ter o motion blur correto nas suas filmagens, poder fazer fotografia de longa exposição com o seu drone, que é possível sim, você consegue, fica muito legal. Então você tem que ter os filtros da Freewell, vai ter os links aqui embaixo se você quiser adquirir. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar muito desse também, que tá aparecendo aí na tela para você assistir. Confere lá.